Hello guys, what's up? Teacher Matheus aqui, tudo bem com vocês? Vamos aí a mais uma aula, né? Nossa aula de inglês da semana. Nossa aula de hoje vai ser até mais rápida do que a aula anterior, tá? Porque na verdade a gente vai só corrigir a atividade que nós fizemos semana passada, que eu espero que vocês lembrem que era sobre transparent words, não é? Sobre palavras transparentes, palavras cognatas, e eu vou explicar um texto para vocês que fala sobre o inglês como língua internacional e vocês vão aplicar mais uma vez aquela técnica de leitura, né, de identificação de palavras transparentes, transparent words, para responder ao formulário que eu vou deixar para vocês, tá bom? Então acompanhe a aula aí comigo, prestem atenção and let's go! Bom, então na atividade anterior eu coloquei somente duas questões, não é? Coloquei esse cartoon para vocês e pedi que vocês respondessem lá as duas questões a partir dele. Na primeira questão, eu pedi que vocês simplesmente procurassem as palavras transparentes, né? Aquelas palavras que parecem com o português e que o significado também é parecido com a mesma palavra na língua portuguesa. Aquelas palavras que parecem que são muito semelhantes em forma e em sentido com o português, não é? E aí vocês iam simplesmente observar o cartão e procurar essas palavras. Então, no título, por exemplo, nós tínhamos evolution, que significa evolução, né? Então é uma palavra transparente. Nós tínhamos digital, nós tínhamos transformation. Então, o título praticamente ele era todo formado por palavras transparentes. Aí vocês iam lá no formulário e iam colocar essas palavrinhas. No texto mesmo do cartoon, nós também tínhamos algumas palavras aí transparentes. Por exemplo, o e-commerce, ali de comércio, né? Nós tínhamos fans, de fãs. Nós tínhamos marketing, ali no quarto homenzinho, né? Marketing. Nós tínhamos technology, né? Então, nós tínhamos esse monte de palavras transparentes e vocês iam colocá-las todas no formulário, tá? No caso da segunda questão, eu pedi simplesmente que vocês dissessem que tipo de evolução estava sendo falada aqui, né? Eu expliquei que o cartoon faz uma comparação entre dois tipos de evolução. Uma é a evolução da espécie humana, por isso que nós temos aqui na primeira imagem uma espécie humana primitiva, né? O que a gente chama de macaco, e foi evoluindo até a nossa espécie de hoje. E o cartoon faz uma analogia, faz uma comparação com outro tipo de evolução. Que evolução era essa? Aí estava super simples de ser identificado. Primeiro, vocês tinham pelo menos duas opções de fazer essa identificação. A primeira era pelo título. Como eu falei para vocês, o título é praticamente formado por palavras cognatas, palavras transparentes. Então, lá no título já estava dizendo que evolução era essa. E qual era essa evolução? Era a evolução da transformação digital, a questão da evolução tecnológica, de surgirem sempre novos aparelhos, novas ferramentas digitais. Né? Essa era a evolução. Depois, eu pedi que vocês colocassem se vocês achavam que essa evolução era positiva ou se essa evolução era negativa. E aí era uma resposta pessoal. Se vocês acharem que essa evolução digital, essa questão tecnológica, ela é positiva, colocava lá e explicava por quê. Se achava que era negativa, colocava lá e explicava por quê também. O cartoon aqui, ele traz uma ideia um pouquinho pessimista, digamos, em relação a essa questão da transformação digital. Né? Porque você vê que está evoluindo, ó, basta observar aí a evolução dos aparelhos que estão nas mãos das espécies humanas aí, né? Tá um computador bem grande e foi evoluindo. Só que aí no final, a última imagem ali tem ele se arrastando e dizendo, ok, that's enough change. E significa, ok, isso é mudança demais, já chega, já mudou bastante. Então percebam que essa evolução aqui está com um sentido um pouquinho mais negativo. Mas aí vocês iam colocar a interpretação de vocês em relação a essa evolução na segunda questão, tá? Nossa atividade da primeira semana era simplesmente isso. Para essa semana, eu coloquei um texto lá novamente, e esse texto fala sobre, lá no formulário, né? Quando eu digo lá, lá no formulário para vocês responderem. E ele fala sobre a questão do inglês como língua internacional, que a gente chama de língua franca, né? Uma língua franca, pessoal, é justamente uma língua que funciona como um ponto de comunicação, como uma ferramenta de comunicação entre vários povos
que possuem línguas nativas diferentes. Então, a língua inglesa hoje é a língua que o mundo utiliza para se comunicar entre si, né? Então, ao invés de aprender a língua de cada país, o que seria impossível, então a gente utiliza uma língua que a gente chama de internacional. Internacional justamente por unir todas as nações a partir de um mesmo código ali comunicativo, que no caso é a língua inglesa. Então, isso é o que a gente chama de língua internacional, de língua franca. E aí eu coloquei um texto para vocês. E é um texto justamente falando sobre a importância de aprender inglês, sendo essa língua uma língua franca. Então percebam aí, ó. A primeira linha do texto começa com uma pergunta. Why learn English? Why learn English? Por que aprender inglês? Aí o texto começa a descrever todos os benefícios de se aprender uma língua internacional tão usada, tão movimentada como é o inglês hoje em dia. E aí vocês vão aplicar aquela técnica de identificação de palavras cognatas, palavras transparentes, tá? E vão compreender as ideias aqui trazidas nesse texto. Percebam que eu coloquei até um textinho fácil com muitas palavras transparentes. Então, não está difícil a compreensão, tá? Vocês vão ler aí com cuidado, observar, identificar essas palavras, construir o sentido a partir dessas palavras, não é? Percebam aí também, identifiquem palavras que vocês já conhecem do inglês, independente de serem transparentes ou não, que isso vai facilitar muito, tá? A leitura de vocês. E vocês, a partir dessa leitura, percebam que tem aí a foto de alguns países também, que são países que falam inglês como primeira língua. Abaixo das bandeiras tem ali uma listinha que cita alguns outros países que usam inglês, mas como segunda língua, enfim. Está falando aí dos benefícios de se estudar uma língua franca, como é o caso do inglês. Tá bom? Vocês vão ler esse texto e vão responder a atividadezinha interpretativa que eu vou deixar lá no formulário para vocês. Então, a aula dessa semana, a atividade dessa semana é isso, tá bom? Respondam lá, que o que vocês fizerem lá eu vou juntar para nota. E qualquer dúvida, vocês já sabem que podem me procurar pelo WhatsApp, né? Podem me chamar lá para qualquer dúvida que vocês tiverem. Então é isso, pessoal. Estudem, pratiquem e see you next class. Bye, bye.